O segundo turno da corrida presidencial é marcado por fake news. O TSE fala em combater a desinformação? Assunto para o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, doutor Arada, um prazer recebê-lo aqui no LG de Notícias. Oi, Vivi. Doutor Kiyoshi, campanha para presidente ficou pesada aí nesse segundo turno, nunca se viu tanta desinformação e o Tribunal Superior Eleitoral tomou um baile aí para combater as fake news. E nessa reta final há um excesso de judicialização. E para tentar dar um freio, o TSE aprovou uma resolução para acelerar a remoção e a investigação de fake news. E aí se criou um dilema, né, doutor Kiyoshi? A Justiça Eleitoral ficou entre impedir as mentiras e preservar a liberdade de expressão. O senhor acredita que o TSE passou do ponto e chegou à censura? Porque o Poder Judiciário não pode agir de ofício, ele tem que é um poder que só age provocadamente. Então, precisava-se esperar que alguém do MP provocasse essa questão. Agora, é evidente que a fake news está crescendo de uma forma tão ah, violenta que, pelo método tradicional previsto em lei, não vai dar conta do recado, porque até o Procurador-Geral da República representar e o ministro tomar uma decisão, fake news já foi difundido e efeito maléfico já aconteceu. Então, a motivação dos ministros do TSE em promulgar essa resolução, dando poderes de ofício para o presidente, em casos semelhantes em que o colegiado já condenou o fake news, ele estender aquela decisão por conta própria a outros casos. A resolução fala em casos idênticos. Não existe caso idêntico. O que pode haver é casos semelhantes, em que o indivíduo inescrupuloso ele modifica uma parte aqui, outra parte lá, e reproduz com o mesmo sentido fake news já condenado. Então, isso pode ser motivado com boas razões, só que o judiciário ele não pode, a pretexto de conferir eficiência à ação jurisdicional do Estado, quebrar a ordem legal, quebrar o sistema legal. Entendeu? Isso compete ao parlamento discutir um novo mecanismo de defesa contra os ataques das fake news. Não cabe ao judiciário passar por cima da lei em nome da eficiência, porque isso me faz lembrar a histórica figura do Maquiavel, os fins justificam os meios, né? Daqui a pouco, então, o Supremo vai passar a fazer uma série de outras coisas em nome da eficiência, né? Do serviço público, em nome da eficiência da sociedade, bem-estar social, né? Isso está errado. Doutor Kiyoshi, só lembrando, então, que esse caso aí da Justiça Eleitoral Brasileira repercutiu no mundo todo, né? E o pessoal dizendo sempre que o pessoal aqui no Brasil confundindo muito a mentira com a liberdade de expressão. E a gente começa a discutir se retirar fake news do ar é censura. E o New York Times publicou aí uma matéria com a manchete: um homem agora decide o que pode ser dito no Brasil. E destrinchando a matéria, que para combater mentiras, o Brasil dá poder a um homem só sobre o discurso online, e destacando que o Brasil tomou uma das decisões mais agressivas do mundo para combater as informações falsas. Foi realmente uma decisão agressiva. Eu acho que sim, né? Porque se você for justificar a necessidade de frear no nascedouro a disseminação do fake news, você pode generalizar essa tese e poderá chegar à conclusão de que deve legitimar a ação dos militares, no tempo da ditadura, que fuzilavam os guerrilheiros, que era a forma mais eficiente de acabar com a guerrilha. Não é? Só que o aparelhamento do Estado ele não pode responder com violência ante uma violência praticada pelos bandidos. Não é? Ele tem que seguir os caminhos da lei, né? Isso que determina o mundo civilizado, né? Então, a opinião pública está dividida. Eu acho que a mídia leiga ele está vendo apenas o aspecto prático da eficiência de dar combate à fake news. Mas o que está havendo essa divulgação da fake news? Isso faz parte da cultura do brasileiro. O brasileiro é assim mesmo, entendeu? Ele tem criatividade para o bem e para o mal, coisa que não acontece, por exemplo, na sociedade japonesa, né? Eles são poucos criativos.
eles são mais copistas do que criativos, né? Mas aqui não. Aqui a inteligência é usada para o bem e para o mal. Isso faz parte da cultura brasileira. Então nós temos que conviver com isso. Não é através da quebra do sistema legal que você vai acabar com essa cultura. Doutor Cacho, vamos agora entrar aí no tema que tomou todo o noticiário no final de semana, que foi o caso Roberto Jefferson, né? O ex-parlamentar estava em prisão domiciliar, foi preso no processo lá que investiga as milícias digitais e estava proibido de usar as redes sociais e descumpriu aí todas as ordens. Deu entrevista, xingou a ministra da corte e foi expedida a ordem para ele voltar para a cadeia. E a Polícia Federal não contava que ele tivesse aí um arsenal bélico em casa. Até granada a gente viu ele explodindo aí contra os policiais. Os apoiadores do presidente Bolsonaro falaram em censura neste caso. E aí agiu certo o ministro Alexandre de Moraes nesse caso? Acho que sim, né? Porque a mídia está falando que a prisão foi decretada em função do descumprimento das medidas cautelares impostas quando se foi decretar a prisão domiciliar. Mas a conta gota, a causa imediata da prisão dele foi a ofensa proferida contra a ministra Carmen Lúcia. Que aí o corporativismo se fez manifestar prontamente, né? E decretou-se a prisão. Depois falaram que ele descumpriu a liminar, cautelar, entrou na área política quando deveria estar recolhido quietinho, entendeu? Mas tudo isso é uma história muito mal contada, né? Porque a mídia falou muito em granada. Não houve granada. A granada de efeito moral. A granada, se fosse real, teria matado todo mundo num raio de 50 metros, né? Então, tiros de fuzis também. Mas é muito estranho isso daí, né? Não matou ninguém. Agora, as cenas que você via nos vídeos filmados, várias pessoas estranhas entrando lá, saindo, entrando na residência, isso é muito estranho. O padre Calmo estava lá, o Daniel Silveira estava lá, e depois do tiroteio, o padre pega as armas e leva lá para a Polícia Federal, quer dizer, para evitar a apreensão das armas no local, segundo as formalidades legais de um inquérito, né? Quer dizer, aí viciou a prova. Quer dizer, muito esquisito isso. Tem um outro vídeo que foi divulgado posteriormente, que o Jefferson, antes do tiroteio, ele estava numa conversa amigável com a Polícia Federal, com outro policial federal. Então está parecendo algo assim, montado, sei lá, muito estranho. Agora, é fora de dúvida que, seja lá combinado ou não, que o Jefferson está fora de si, ele está doente, não podia ter se portado daquela forma, né? Agora, o presidente Bolsonaro está querendo tirar corpo fora, dando a impressão que ele tem que ser tratado como bandido, né? Quer dizer, essa é uma reação que vem muito tarde, né? Porque a vinculação dele com o Bolsonaro é público e notório, né? Inclusive com a primeira-dama, né? Que é a amizade que tinha com Jefferson, né? Então, não dá para tapar o sol com a peneira, né? Isso daí pode, eventualmente, fazer um estrago no resultado das eleições de segundo turno. Doutor Quioche, mas se fala aí em acusar o ex-parlamentar Roberto Jefferson de homicídio, tentativa de homicídio. Se encaixa aí, ele disparou mais de 50 tiros, segundo ele, mais de 50 tiros de fuzis e foi realmente uma granada de efeito moral. Diz que ele lançou 3 granadas ali contra os policiais. Eu não sou atirador, nem você. Mas se você disparar 50 tiros de fuzil, acho que você vai matar alguém, né? Você não acha? Sem dúvida. Quer dizer, é muito estranho isso daí. E depois é muito mais estranho a passividade dos policiais federais que também estavam armados, não é? Se fosse um confronto com o PM, o ex-deputado teria feito em pedacinho, entendeu? Sem dúvida. Vai disparar 50 tiros de fuzil em cima do PM para ver o que acontece.
É. Doutor, que eu acho que falar de um assunto agora que se deu muito nessas eleições, que é o assédio eleitoral. Os empresários coagindo os funcionários a votar no 22, no dia 30 agora de outubro. Como a lei pode combater essa ameaça aí do patrão? As centrais sindicais entraram aí com uma representação pedindo que a justiça tomasse providências quanto ao assédio eleitoral. Como é que a gente pode combater esse tipo de coação aí do patrão contra o funcionário? Eu acho que é policiamento preventivo, né? Eu acho que os empregados também têm que denunciar, né? Porque os tempos passaram e a cultura não mudou, né? É a cultura do voto do cabresto, né? Que eram obrigados, agora, em vez de obrigar, assim, coagir diretamente, eles fazem uma coação indireta, né? Então, lamentavelmente, isso está acontecendo principalmente nas camadas menos esclarecidas, né? Aliás, por isso que muitos políticos não têm muito interesse em acabar com a pobreza, porque os pobres é que são vítimas dessas coações, né, desse assédio, né? Agora vai assediar um advogado, um médico, você não vai conseguir. Doutor Kiyoshi, voltando aí falar sobre a configuração da corte, né? Porque esse reeleito, o presidente Bolsonaro disse que vai aumentar aí o número de ministros da Suprema Corte. A gente já comentou sobre isso, mas ele voltou a falar sobre isso. E a gente fala aí que discutir aí o que se vem chamando aí de ativismo do Supremo com decisões monocráticas é saudável. Agora, colocar isso aí no mesmo balaio, o aumento de cadeiras, não é oportunismo político? O oportunismo é um casuísmo que não tem justificativa alguma, né? Por que tem que mudar o número de ministro? Você tem que, o Brasil, a sociedade em si, ele tem que se conformar com as instituições existentes. Você não pode fazer uma modificação casuística aqui e acolá para moldar ao desejo do governante. Isso não é possível. Já vimos esse filme no passado. Na ditadura houve aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não deu certo. Inclusive, houve aumento de cadeiras no Senado. Você lembra do senador biônico que o presidente militar nomeava? Entendeu? Como se essa nomeação desse um respaldo da legitimidade popular, né? Então, são medidas furadas, né? Que não vai contribuir para a normalização democrática, o fortalecimento do Estado democrático de direito. Doutor, que eu achei mais uma questão levantada aí pelo presidente Bolsonaro, diz que se reeleito, ele vai tentar aí o impeachment do ministro Alexandre de Moraes já em 2023, lembrando aí o Senado que foi aprovado nas urnas pela população brasileira. O senhor acha que passa um impeachment do ministro da Corte? Bom, a figura do impeachment está prevista na Lei 1079, né, no artigo 37, lá rola 4 hipóteses de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Falta de decoro no exercício do cargo, alterar o voto proferido depois de terminado o julgamento, a desídia no desempenho da sua função e manter a política partidária. Então, são essas 4 hipóteses. Agora, o que não pode é o Senado ficar engavetando todos os pedidos de impeachment sem fazer uma triagem. Ele tem que fazer uma triagem e verificar se algumas das representações se encaixa no crime de responsabilidade política. Em caso que sim, embora seja uma medida política, eu acho que o Senado não pode simplesmente sentar em cima, ele tem que abrir o processo e dar oportunidade para o acusado se defender e levar a questão ao julgamento, né? Agora, o que não pode sistematicamente ir engavetando como que a procura de uma melhor oportunidade para a sua deflagração, né? Doutor Castro, nosso tempo terminou. Eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias de hoje. Eu agradeço, Vivi. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAPT, doutor Kiyoshi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!